E o título da nossa lição de hoje é o ministério sacerdotal do homem. O homem, antes de ser o provedor do lar, o homem, antes de ser o protetor do lar, o homem, antes de ser, o cabeça, ele é sacerdote. E é muito importante nós compreendermos, dentro da verdade bíblica, o que é um sacerdote. E exatamente esta função de sacerdote está dentro do plano maior, restaurando a visão familiar. Porque a família tem sido distorcida, Hoje existem perigos terríveis contra a família, ataque de tudo quanto é lado, irmão? Nunca houve uma campanha, e eu tenho agora duas famílias. A minha primeira família, minha esposa, 40 anos de casado, o Senhor a promoveu, e eu estou casado de novo com a Roseli. Levanta aí, Roseli. Fala para o pessoal, I love you, baby. Fala assim. É minha esposa, nós somos casados há 10 anos, Existe, irmão, hoje ataques violentos contra a família. Existem querendo destruir os princípios, valores, as virtudes de todo lado. Ataque da sociedade, ataque das organizações civis, sociais, ONGs atacando, instituições educacionais e até governamentais. Existem países, existem medidas de governo oficiais com o propósito de destruir a família, dizendo que família é coisa do passado, é coisa ultrapassada, que a família já acabou, irmão, família. O dia que a família acabar, a sociedade já acabou antes. Que família é uma das instituições, existem duas instituições que sustentam a sociedade. A primeira instituição chama-se a família. A família, irmãos, foi a primeira coisa que Deus fez. A Bíblia declara que Deus fez Adão e não abençoou Adão. A Bíblia fala que Deus fez Eva e não abençoou Eva. Mas quando Deus ajuntou Adão com Eva, fez a família, abençoou a família. Você vê como é interessante, o desejo de Deus, o plano de Deus em relação à família. Família é uma criação primogênita de Deus. Primeira coisa que Deus fez foi a família. Vou repetir, Deus fez o homem e não abençoou. Deus fez a mulher e não abençoou. Mas quando Deus ajuntou, Deus abençoou. A primeira bênção da Bíblia, com 1189 capítulos, com mais ou menos 3 milhões, 200 e tantas mil letras, com 810 mil palavras, a primeira bênção da Bíblia é a bênção da família. Então, querido irmão, querida irmã, você é abençoado. Você é abençoado desde a sua origem, desde a sua formação. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Então Deus fez o homem e Deus instituiu alguns deveres para o homem. O homem é o protetor. O homem é o protetor da família, é o protetor da esposa, é o protetor dos filhos. O homem também é o supridor, é o provedor. Ele que provém, porque a Bíblia diz assim, no Salmo 128, é o Salmo da família. O título do Salmo é assim: o homem que teme ao Senhor será abençoado na sua família. Então, esta aqui é a bandeira da família. O homem que teme a Deus, ele descobriu o segredo, a família dele é abençoada. Porque ele comerá do fruto do seu trabalho. Pessoa que trabalha, o homem tem que trabalhar. Às vezes eu e minha esposa somos abordados por jovens que vem falar conosco, olha pastor, olha pastora, o rapaz quer me namorar, tal, E a primeira coisa que os rapazes fazem, alguns, não todos, A primeira coisa, você tem apartamento? Você tem carro? Você tem emprego? Você tem cadeira de poupança? Os camaradas são os malandros, não querem trabalhar, irmão. Mas a Bíblia diz que o homem comerá do fruto do seu trabalho, do suor do seu rosto. Isso aí é mandamento divino. Então é muito importante nós compreendermos o ensino da palavra de Deus. E aqui você certamente já leu a sua revista, e nós temos duas escrituras básicas. Temos Provérbios, capítulo 4, versículo 1, 3 e 4, e depois Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, e do versículo 5 até o versículo 7. Agora é muito importante
você compreender o seguinte: o homem é o protetor, o homem é o supridor, o provedor, mas a lição de hoje enfoca o homem como autoridade espiritual, o sacerdote. Sacerdote, irmãos, era uma das funções principais do Antigo Testamento. Diga comigo: rei, profeta e sacerdote. Essas três classes de pessoas eram principais para a configuração do povo de Israel. O rei era aquele que governava, o profeta era aquele que proclamava, e o sacerdote é aquele que representava. E os três eram chamados por Deus, os três eram escolhidos por Deus, os três eram selecionados, eram santificados e eram ungidos. No Antigo Testamento, ninguém mais poderia receber a unção. O rei era ungido, o profeta era ungido e o sacerdote era ungido. E é interessante a função do profeta e a função do sacerdote. O profeta, ele representava Deus diante do povo. O profeta recebia a mensagem de Deus e entregava para o povo. O sacerdote era o contrário. O sacerdote, ele ouvia o povo e apresentava para Deus. Então é muito importante, irmão, você como sacerdote da sua família, você escuta a sua esposa, você escuta os seus filhos e apresenta para Deus. O sacerdote era aquele que intercedia, é aquele que orava. Enquanto o profeta proclamava, o sacerdote orava, o sacerdote intercedia, era o intercessor. O que é o intercessor? É alguém que se coloca no lugar de outro. Então você como homem, você se coloca no lugar da sua esposa. Minha esposa não vai orar? Não, ela vai orar, claro que ela vai orar. Meus filhos não vão orar? Bom, mas a responsabilidade primária, primogênita, está sobre você. Você como sacerdote, você tem que orar todos os dias pela sua família, orar pelos seus filhos, orar, né, pela família. E orar, irmão, deixa eu dizer para você, tocando com as mãos. Quando você chega na hora do café, meu filho, você vai para a escola, você coloca a mão na cabeça do teu filho, que Deus te abençoe. Quando você coloca a mão na cabeça do teu filho, a mão de Deus é colocada atrás. E isso aqui também pode ser com as irmãs, mas especialmente para nós como homem, porque Deus fez o homem como cabeça. O homem é superior à mulher? Não. Deus primeiramente fez o homem primeiro e depois fez a mulher. Por que Deus fez o homem primeiro, irmão? Porque o homem é o rascunho, e a mulher? É a obra perfeita. Deus disse, primeiro eu vou fazer o homem, depois eu vou fazer a mulher. Fez a obra perfeita. Olha, meu irmão, eu já estou vendo as irmãs dar uma olhadinha para o homem. Quem é homem aqui? Levante a mão. Quem é homem aqui? Então diga para o seu marido aí, prepara o lombo. A ripa do Espírito Santo vai descer hoje sobre nós. Eu sou homem também, sou casado 2 vezes, né? Casei 40 anos no primeiro casamento, 10 anos no segundo casamento. Então, irmão, preste atenção, você tem que compreender isto, que Deus fez o homem primeiro e depois fez a mulher. Quem é que fala mais, homem ou mulher? É mulher, irmão, é mulher, né? E está na Bíblia, está na Bíblia. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro para quem? Para a mulher, para quê? Para a notícia correr rapidamente, a pastora falou ali, para espalhar, é verdade, não é verdade, irmão? E outra coisa, Deus fez a mulher. Que dia que Deus fez a mulher? A criação levou 6 dias. Que dia que Deus fez a mulher, irmão? Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto? Irmão, tudo na Bíblia tem ensinamento. Deus fez no último dia, no 6º dia. Por quê? Porque se Deus tivesse feito no 2º dia, ele não teria terminado a criação ainda. Ela estaria falando, muda ali, muda aqui, faz assim, faz assim, faz assim. Isso é natural da mulher, irmão. Não tem nada de errado, né? A mulher é mais prolixa do que o homem. O homem diz assim, eu vou na casa da mamãe. A mulher fala, eu vou na casa da minha mãe, não sei se vou com vestido rosa, vou passar no supermercado, comprar uma pizza para ela. Isso é natural da mulher. Amém, irmão? Agora, quem é que é mais forte, homem ou mulher? É a mulher. Por quê? Porque foi feita de quê? Da costela do homem. E qual homem casado aqui que entende a mulher 100%? Levante a mão. Qual homem? 100%, 100%, you understand your wife. Hein? Ninguém entende, irmão. Por que nem o pastor, que é cheio do Espírito Santo, está aí, né? O Mateus também, o Mateus está ali, ó, cheio do Espírito Santo, entende 100% a esposa dele, minha amiga, filha da missionária Elba.
Você sabe por que nenhum homem entende a mulher 100%? Porque quando Deus estava fazendo a mulher, o homem estava dormindo. Oh! Ele acordou, irmão. Quando acordou, né, Deus viu que o homem precisava de uma companheira, adjutora. A mulher não é escrava, a mulher é parceira, a mulher é amiga. E Deus disse, vou fazer. E Deus fez a mulher, o homem estava dormindo. Quando trouxe para o homem, quando o homem olhou na mulher, irmão, né? Diz a Bíblia que ele perguntou, o que é isso? Deus disse, é a tua companheira, é a tua adjutora, é a tua parceira. E quando o homem olhou na mulher, gostou, ele gostou. Isso aqui fala sobre o instinto sexual que está no homem. Sexo não é pecado, no casamento não é pecado, no lar não é pecado, dentro dos princípios bíblicos não é pecado. Pecado no sexo é adultério. O que é adultério? Prática do sexo com pessoa casada, que não é o marido nem a mulher. O que é pecado no sexo? Prostituição. O que é prostituição? Sexo fora do casamento. Pedofilia, abuso de criança, pornografia, né? Assédio, importunação sexual. São pecados, mas dentro do casamento não. E o que é um instinto? Um instinto você não aprende. Instintos são manifestações biologicamente não aprendidas. Tomar água, se você tomar 10 horas aprendendo a beber água, não. Beber água é um instinto de sobrevivência. Se alimentar é um instinto, sexo é um instinto. Quando Adão olhou para Eva, que ele olhou e ele gostou. O homem é atraído por aquilo que vê. Então, minha irmã, quando tu vê teu marido diz assim, vai dormir que eu vou ficar aqui na internet, não vai dormir não, fica do lado dele. Tu não sabe o que ele vai olhar durante a noite inteira. Tu pode perder teu casamento uma noite. Porque o homem é atraído por aquilo que vê. E aí, irmão, Adão viu, gostou e disse, será a minha princesa, minha rainha, carne da minha carne, sangue do meu sangue. A mulher ouviu e gostou, instinto sexual. A mulher é atraída por aquilo que escuta. Enquanto o homem é atraído por aquilo que vê, a mulher por escuta. Então, quando alguém chega na igreja atrás de uma irmã, no ouvidinho dela, lá, chega junto, meu irmão. Que tanto lá. E às vezes o pastor observa isso, né? Está lá o irmão Cinderelo, chega e vai direto da Cinderela. Tu viu aquele filme e não sei o quê. No outro culto o pastor olha, está os dois lá, o Cinderelo com a Cinderela. E no terceiro culto o pastor chega e, paz de Cristo, irmão Cinderela. Paz de Cristo, irmã Cinderela. Escuta, o senhor é o esposo dela? Não, eu sou casado com outra. A senhora é a esposa dele? Não, eu sou casado com outro. Que tanto TTT, já 3 vezes que eu estou olhando, porque o pastor está de olho, irmão. E olha, o olho do pastor Bruno é grande, hein? Ele olha tudo aqui, ele sabe de tudo. Tem a visão completa, né, irmão? Presta atenção, o pastor diz que tanto TTT 3 vezes, a senhora não é a esposa dele. Você não é o esposo dela. Que tanto é isso? Aí você vai dizer, irmão Joá, o pastor está se metendo na vida dos Cinderelos? Não. O pastor está vendo o perigo chegar. Quantos entendem o que eu estou falando, irmão? Quer conversar? Conversa com a tua mulher. Conversa com o teu marido. Amém, irmão? Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, é muito importante você compreender isto, né? A família é constituída como tem um sacerdote. E o sacerdote do lar, vamos abrir Hebreus, se puder colocar no telão aqui, Hebreus capítulo 5, por favor, versículo 1 a 3, Hebreus 5, 1 a 3, é muito importante, você vai ver aqui a função do sacerdote, que se aplica o sacerdote, irmão, muito bem, porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, Deus escolhe dentre os homens sacerdotes, pastor Bruno, pastor Mateus, foram escolhidos por Deus. Não foi o pastor Cila que escolheu, não, irmão. O pastor Cila reconheceu a escolha. Não é verdade, pastor Bruno? Porque aqui nós não conseguimos, não. A liderança da igreja reconhece os homens e mulheres que são chamados por Deus. Quando o pastor fala com você, Deus já falou com ele, é o meu escolhido. Então, todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los. Então, o sacerdote, ele representa Deus. Em quê? Em questões relacionadas, né, com Deus, nas coisas de Deus.
É por isso que você, como sacerdote, assunto espiritual dentro da tua casa, você que tem que falar, você que tem que comentar, você que tem que prover, deliberar. Então, essa é a função do sacerdote. Ele representa em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade. Em outras palavras, o sacerdote, irmão, o pastor da igreja é um sacerdote. Ele não é egocêntrico, não é ele, eu, não, é você. Sem você ele não faz nada. A igreja é plural, a igreja é um corpo, a igreja é um povo. Então, irmão, em questões realizadas o quê? A favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifício pelos pecados. Aí você entende, o sacerdote é aquele que vai oferecer dons, é aquele que vai sacrificar pelos pecados. Então você, como sacerdote, meu irmão, minha irmã, você tem que fazer como Jó. Jó diz a Bíblia que ele se santificava e orava pelos seus filhos. Ele dizia, meus filhos estão fazendo uma festa, pode ser que eles tenham desagradado a Deus, pode ser que eles tenham pisado na bola, então eu vou orar por eles. Esta é a minha função e a sua função. Senhor, abençoa o meu filho, Senhor, abençoa a minha filha, Senhor, abençoa o meu lar, abençoa a minha esposa. Então esta é a função do sacerdote. Ele oferece dons e sacrifícios nas coisas concernentes a Deus. Senhor, dirige a minha família. Senhor, cuida do meu filho na faculdade, irmão. A faculdade, a universidade, hoje eu vou falar aqui, o autor fala sobre o racionalismo, eu vou falar. Se você não for um sacerdote na tua casa, quando o teu filho cair na faculdade, numa semana eles viram a cabeça dele. Se ele não tiver raízes, se ele não tiver o ensinamento, mas a igreja ensina. Não, a igreja complementa. O ensino é na casa. A base do ensino é na casa. O ensino é na mesa. O aprendizado é na mesa. A igreja complementa. A EBD complementa. E outra coisa, a igreja não cria filho de ninguém. Você que cria o teu filho. Você como pai, você como mãe. Então é muito importante você compreender isto, que o sacerdote, ele apresenta o quê? Apresenta sacrifícios e dons relativos às coisas espirituais. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido irmão, seja sacerdote no lar. Quando você é o sacerdote, você vai cuidar da sua esposa e vai cuidar dos seus filhos, nas coisas espirituais. Vamos ouvir na nossa lição aqui. Na lição, o versículo de número 4. Diz assim, e ele ensinava-me. Isso aqui Salomão está falando, ele ensinava-me e dizia-me, retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Então aqui, irmãos, você está vendo a posição do sacerdote. Salomão está dizendo, meu pai Davi, ele me ensinava, ele me instruía. Esta é a função do sacerdote, nas coisas espirituais. Preste atenção, diga comigo, ensinava o quê? Diga, mandamentos, estatutos e juízos. Meu pai falava comigo quais eram os mandamentos. Mandamento é alguma coisa que tem que ser obedecida. Mandamentos são princípios, mandamentos são normas, mandamentos são regras. Meu pai me ensinava, estatuto, mandamento, estatuto, aquilo que está estatizado, está na Constituição. Mandamentos, estatutos e juízos, regras, normas, princípios, fundamentos, para a vida inteira, para a vida inteira. Porque tem gente que não, eu só vou aprender quando eu for criança. Não, vai aprender a vida inteira, porque a vida hoje tem desafio, cada dia tem desafios. Desafio para mim, desafio para o marido, desafio para a esposa e desafios para os filhos. Então, irmãos, preste atenção, em todo o tempo, para sempre. E deixa eu dizer uma coisa, o mandamento que você passa para o teu filho, os estatutos, os princípios, as regras. Meu filho, papai vai conversar com você o que é a vida. Papai vai te ensinar. Irmão, o homem é o líder espiritual. Lamentavelmente, tem muitos homens que não abriram os olhos para esta função. Foi Deus que te elegeu, não é a igreja, não é o pastor. Deus te elegeu como sacerdote. Você tem a autoridade divina, tem o poder, tem a graça, tem a habilidade, a qualificação para ensinar. Você é o mestre na tua casa, o mestre da tua casa. Então isso é muito importante. No lar, irmão, o que é?
é o berço de aprendizagem. Aonde que nós aprendemos lá? Na mesa. Hoje a mesa está muito separada, porque o menino está enfiado no quarto, vendo eu não sei o que, na internet. Eu acho que o computador nem deve estar dentro no quarto, devia estar na sala. A menina está enfiada no banheiro, vendo na internet o que? Não sei. A mulher está na cozinha lá, assistindo a novela, Ruinha das Ruinhas. E o homem está na sala com 2,5 litros de Coca-Cola. Vai Flamengo, vai Flamengo, vai Flamengo. Flamengo está muito ruim, irmão. Salve o Corinthians. Presta atenção. Então, irmão, na mesa no lar, é a primeira escola da vida. É ali que você vai ensinar o teu filho. É ali que você vai ensinar a tua esposa, vai ensinar a família. E uma coisa muito importante, irmãos. Sacerdote é aquele homem que ele vai representar a Deus nos assuntos espirituais. Você tem que fazer o culto doméstico da tua casa. O que é o culto doméstico? É o culto do lar. É o culto da casa. Mas, irmão João, eu tenho problema no trabalho, tudo bem. Se você não pode fazer todo dia, a gente sabe, nós compreendemos, o pastor compreende, a gente entende. Tem muitos homens que estão ocupados, horário diferente, aquele negócio todo. Mas, querido irmão, querida irmã, eu vou dizer para você, meu irmão, faça tudo para você estar presente. Faça tudo para você. Se não pode fazer todo dia, faz uma vez por semana. Arranja, você tem que arranjar, porque, irmão, o maior tesouro que você tem é a tua família. Você perdoa a tua família, né? Como diz o pastor Ciro, tu está queimado, tu está arrebentado. Então, irmão, você vai fazer o quê? Vai ensinar. Irmão, os nossos filhos aprendem na mesa, aprendem a tomar banho, aprendem a comer, aprendem a falar, aprendem a reconhecer o que é autoridade. As figuras de autoridade para os nossos filhos é o pai e a mãe, especialmente o pai. Papai é o provedor, papai é o profeta, papai é o sacerdote, papai é o nosso mestre. Então a gente aprende tudo, é na mesa que você tem que ensinar o teu filho a palavra Jesus pela primeira vez. Ele não tem que ouvir na escola dominical, ele não tem que ouvir na igreja, ele tem que ouvir em casa, da tua boca como pai. Você saiu daquele corpo, a mãe também, mas especialmente o homem. Papai falou que Jesus é o nosso Salvador. Papai falou que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, irmão, tem que arranjar tempo. E outra coisa, as orientações, o ensinamento que você deliberar e entregar como sacerdote, nunca mais os filhos vão esquecer. Nunca mais vão esquecer. Eu me lembro da minha mãe lá no interior de Minas Gerais, eu sou mineiro, meus 7 irmãos, né? Mamãe e papai chegavam ali, irmão, né? E eles cantavam. O primeiro hino que eu aprendi foi o número 1 da harpa cristã. Deus prometeu com certeza, o quê? Chuva de graça mandar. Deus vai derramar uma chuva de graça na tua vida esta semana. A gente aprendia, depois papai e mamãe colocavam as mãos na nossa cabeça, nunca mais. Eu tô jovem, 78 anos de idade. Não esqueça os ensinamentos da minha mãe, do meu pai, no culto doméstico na casa. Então você, como sacerdote, tem que arranja. Aproveita as festas especiais, dia dos pais, dias das mães, aniversário de um familiar. Está entendendo, irmão? Natal, ressurreição. Você tem um calendário, hoje é o dia da ressurreição. Meu filho, quem é que ressuscitou? Não sei, papai. Leia aí em tal lugar. Tu vai instruir o teu filho, tu vai lançar fundamentos, princípios que vão acompanhá-lo a vida inteira, irmão. Então, irmão, preste atenção, mas o pastor se ensina na igreja. A igreja aqui é a nossa segunda igreja, é a segunda igreja. Sabe qual é a primeira igreja da tua vida? É a tua casa. A primeira igreja é a igreja da família. Eu me lembro que o menino virou para a mãe e disse assim: mamãe, vamos fazer da nossa casa uma igreja. Fazer uma igreja, meu filho, por quê? A gente vai sempre lá na igreja, toda semana, estamos no culto da palavra, no culto dos milagres, na EBD. Não, mamãe, vamos fazer da nossa casa. Por que, meu filho, que você quer fazer da nossa casa? É por causa do papai. Por causa do meu marido? O que acontece? Ah, mamãe, você não sabe. Lá na igreja o papai é tão bonzinho. Papai ri para todo mundo, passa a mão no rosto das irmãs. Papai é tão legal, quando ele chega aqui em casa ele vira a cara. Ele vira um leão, ele vira um demônio. Vamos fazer da nossa casa uma igreja. As irmãs estão olhando para o marido aí, pode olhar mesmo, olha e fica assim.
O couro está comendo, né, irmão? Glória a Deus. Presta atenção. Então, irmão, é muito importante você compreender. É o pai, o sacerdote, quem ministra junto com a esposa. A esposa ministra, mas a função maior é do marido. É do marido, é a responsabilidade maior do homem. Ele é o líder espiritual. Nós vemos Abraão, irmão. Abraão ensinando os seus filhos, né? Aquele problema tremendo que houve entre Abraão e Sara. Está ali a Sara, né? Minha amiga, Deus abençoe, né? Porque Abraão, irmão, reclamou: eu sou um homem rico, poderoso, eu não tenho filho, só tenho aí o Damasceno, Eliezer, vou deixar minha riqueza. E Abraão era rico, irmão. Ele tinha um exército com 318 soldados, criados na casa, gente da casa. Ele tinha mais de 1000 pessoas trabalhando com ele. Abraão era poderoso, era uma figura pública extraordinária, um homem poderoso. Reclamou com ele: eu não tenho ninguém, só o mordomo Eliezer. Vou deixar todo mundo. Não, Deus disse: eu vou te dar filho. Eu vou te dar o filho. E deu o filho, né, irmão? Primeiro filho, Ismael. Precipitadamente. Sara agiu precipitadamente. Abraão agiu com pressa também. Deus deu o primeiro filho, Ismael. Depois Deus deu Isaque para ele, né? O filho da promessa, o filho da livre, não o filho da escrava. O filho da graça, não o filho da lei. Irmão, é muito importante. Então, Abraão, como é que Abraão passou o manto, o cajado patriarcal para Isaque? Tu precisa estudar isso na Bíblia, né? Precisa estudar isso na Bíblia. Davi, quando ele chegou diante de Saul, Saul disse assim, Saul disse para ele assim: você é um garoto, você é um menino bobo, bocó, um adolescente, vai lutar com Golias, campeão de guerra desde a sua mocidade. Davi disse: rei Saul, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai me ensinou como matar urso, meu pai me ensinou como matar leão, meu pai me ensinou como matar gigante. Eu vou arrancar a cabeça desse gigante e vou trazer o troféu e vou jogar no teu trono. Ensino do pai. Ensino do pai ninguém esquece. Você lembra, né? Ninguém esquece o ensino do pai, o ensino no lar. Então é muito importante você compreender isto. Jacó reuniu seus 12 filhos e profetizou: José, tu és um ramo frutífero junto às fontes das águas. Você vai crescer, você vai expandir os teus galhos, a tua família vai saltar os montes. É isso que você precisa fazer, irmão. Profetizar para os teus filhos. Faz um dia de profecia na tua casa. Toca no teu menino, toca nele: meu filho, você vai ser abençoado. Você, minha filha, você vai ter um bom casamento. Meu filho, você vai ser um obreiro. Jacó profetizou. Leia as profecias de Jacó. Gade, tu terás o teu pé banhado no azeite. Tu vai ser cheio do Espírito Santo. Onde você andar, você vai deixar marca. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você vê os exemplos do Bíblia. Homens, né, irmão? Homens que estavam o quê? Servindo a Deus. É muito importante. Vamos abrir 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 10. Coloca no telão lá, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 10. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Muito bem, aqui nós temos um pai e um filho. O pai é Davi, o filho é Salomão. Olha o que ele está dizendo: olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu. Não, 28 e 10? Não, é 28 e 9, 9 é o 9. E tu, meu filho Salomão, conhece, diga conhece, o Deus de teu pai. Primeira coisa que Davi fala com Salomão, filho dele, antes de dizer tu vais ser o rei, tu vai te encarregar, conhecer a Deus. Você como sacerdote, irmão, você tem que levar os teus filhos a conhecer a Deus. Conhece o Deus de teu pai, conhece o Deus que eu sirvo, conhece o Deus que a mamãe serve, conhece. Essa é a tua função como sacerdote. Conhece o Deus de teu pai. Diga conhecer a Deus. Diga servir a Deus. E serve-o com um coração perfeito. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo sai do teu coração. Teu futuro, teu estudo, tua profissão, sai. Então,
Davi está dizendo: meu filho, primeiramente você tem que conhecer a Deus. Irmãos, a pior coisa que detesta a Deus, quando Deus é ignorado, quando as pessoas não conhecem. Conheça o Deus de teu pai. Davi podia contar as histórias, a aventura, a história de vida que ele teve com Deus. Deus nunca falhou. Clamei ao Senhor, Ele ouviu o meu clamor, Ele me livrou, Ele me guardou, Ele me ajudou, Ele abateu o meu inimigo. Conhece esse Deus do teu pai. Que coisa tremenda, irmão. Quando você diz para o meu filho, você sabe o que é conhecer a Deus? Eu vou te contar uma história, como aconteceu comigo em Minas Gerais. Estava em Minas Gerais, a minha primeira filha, Evelyn, cidadezinha pobre, não tinha hospital, não tinha médico. Uma noite, eu e a minha esposa acordamos, ela estava morrendo, a minha filha morrendo, enrolando a língua. Irmão, de madrugada, o que eu fiz? Falei com ela: me dá o azeite da unção. Ela pegou, eu levantei a minha menina, ungi, e o Senhor curou na hora. Conhece o Deus de teu pai, compartilha as experiências, meu querido irmão. Você que é pai, você que é esposo, com teu filho, conhece o Deus de teu pai. Depois de você conhecer, toma uma posição, serve-o. Serve-o com o coração perfeito, com uma alma voluntária. O que é a alma? A alma são os sentimentos, né? Aquilo, as emoções, aquilo que você sente. O que é a alma? A alma é a volição, é a vontade, os desejos, aquilo que você quer. O que é a alma? A alma é a mente, aquilo que você pensa. Então é nesse sentido que você tem que falar com os teus filhos sobre, né, o sacerdócio no lar. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecer a Deus, servir a Deus com um coração perfeito e uma alma voluntária. Agora você vai ver aqui na revista, página 55, veio aqui no comentário sobre como a cultura pode afastar o homem da vontade de Deus. O racionalismo, preste atenção, o racionalismo. É muito importante, irmão, você compreender que hoje nós vivemos num tempo, tudo é racional. Tem que ter a razão que exclui a fé, a razão que Deus não tem lugar. Então, e os nossos jovens, irmãos, nós estamos enfrentando isso muito hoje, né? Chamada inteligência artificial, não é verdade? Você pega o telefone e tem um robô lá do lado de lá. É a geração robótica. O que é a inteligência artificial? Então, os nossos filhos hoje são alvos prediletos da internet, ou eu digo da infernet. Porque ele tem uma pergunta, ele não pergunta o pai e a mãe, ele abre a internet, ele dá 50 mil respostas para ele na hora. E a maioria não serve. Então, o racionalismo. O menino tem que estudar, os nossos filhos têm que estudar. Hoje o conhecimento é muito importante, mas preste atenção. O racionalismo só quer o conhecimento, não quer a sabedoria. O conhecimento te dá informação. Conhecimento é acúmulo de informação. Microfone, caderno, luz, instrumentos. Agora a sabedoria te dá além do conhecimento. A sabedoria te dá direção. Conhecimento te dá informação, sabedoria te dá direção. Você recebe informação e a sabedoria te ensina como aplicar aquela informação. Conhecimento, na minha cabeça, eu tenho os meus ouvidos, tenho os meus olhos, tenho meu nariz, tenho a minha boca. Conhecimento, sabedoria. Conhecimento, na minha cabeça eu tenho meus ouvidos, sabedoria, com os meus ouvidos eu ouço. Conhecimento, tem minha boca, sabedoria, com a minha boca eu falo. Conhecimento, eu tenho na minha cabeça, que é o conjunto da obra, do corpo, os meus olhos. Sabedoria, com os meus olhos eu vejo. Então é muito importante você compreender isso, irmão. E nós precisamos hoje, né? Como é que você vai contrapor, né, a inteligência artificial ao racionalismo, né? Preste atenção. A cultura do racionalismo, cultura é um hábito. Cultura é uma coisa que você faz todo dia. Cultura é um costume. Então, nós temos o costume de usar a cabeça, usar a mente para tudo. Não tem nada de errado isso. Mas o perigo está quando a inteligência artificial quer substituir a inteligência espiritual. Aí é que está o perigo. Porque você acha, não, tudo que eu pensar, eu faço um esquema aqui na mente e eu resolvo. Tem coisa, irmão, que a mente não resolve. Porque está no campo do espírito. E aí é que entra você como sacerdote, você como líder espiritual, que você vai dizer: meu filho, você está estudando álgebra, você está dando cibernética, tudo bem,
mas você não pode deixar que essas coisas substituam a inteligência espiritual. Preste atenção, irmãos. É uma coisa tremenda, porque você pode fazer transplante de tudo, não é? Transplante de braço, de unha, de pele, de nervo, de coração, de fígado e da cabeça. Dá para fazer transplante da cabeça, irmão? Dá para tirar a cabeça e colocar outra? Não dá. Então, irmão, a inteligência artificial, ela quer pegar a tua cabeça. Pegou a cabeça, pegou o corpo. A cabeça é quem governa. A cabeça é o lugar da coroa. A cabeça é a parte superior do corpo. Na cabeça, no conjunto, estão as coisas principais, os ouvidos, os olhos, o nariz e a boca. Então, irmão, é muito importante você compreender isso. Por exemplo, a gente vê esse pessoal que vê, tem muitos irmãos aqui que sabem, né? Vieram do Espiritismo, para fazer o pai de santo ou a mãe de santa. Ele entra num curral, e ali naquele curral, a pessoa fica ali recebendo óleos, recebendo coisas podres durante 30, 40 dias, até que tomou a cabeça. Eu estive no Haiti, fazendo trabalho, e eu sabe essa série que eu já li, The Wild Dead People, os zombies, aqueles homens que andam assim, aquela mulher, a cabeça foi feita, os demônios possuíram a cabeça, trabalham sem comer nada, uma força descomunal, porque, irmão, porque veio a inteligência do inferno, e hoje tudo quanto é empresa tem inteligência artificial, se abre a internet, inteligência artificial, então você como sacerdote vai contrapor. Nós não somos contra a inteligência artificial, pode usar a mente, mas não pode deixar a sua mente ocupar a inteligência espiritual. Preste atenção, o racionalismo, a inteligência artificial, ela está focalizada nas coisas materiais, como comprar um carro, como comprar uma casa, como passar no vestibular, como fazer uma viagem. Essa são as alternativas da inteligência artificial. Ela está focada nas coisas terrenas, nas coisas mortais que vão acabar. A inteligência espiritual é diferente. A inteligência espiritual, ela está focalizada nos valores eternos, naquilo que vai te acompanhar a vida inteira, naquilo que não vai te abandonar de forma alguma. E preste atenção, a inteligência artificial, ela chega até na tua mente. Agora diga comigo, corpo, alma e espírito. Você não é só corpo, você não é só alma, você é espírito. Deus fez o homem com o corpo um ser biológico. O corpo você vê, né? Deus fez o homem um ser psicológico com a alma você não vê, mas a alma é aquilo que você sente, a alma é aquilo que você pensa e a alma é aquilo que você quer. E Deus fez você um ser teológico, espírito, corpo, alma e espírito. Agora, para sair da mente, para sair da alma, para sair da razão, para ir para o espírito, só o Espírito de Deus que leva. Às vezes tem pregadores que vêm em muitas das nossas igrejas e eles pregam só na mente, racionalismo, e não para da mente. Quando você entra com a mente espiritual, o Espírito Santo pega a palavra do pregador, tira da mente e leva para o espírito. Quem está recebendo a palavra no espírito esta manhã aqui? Este é o trabalho, meu irmão, que você vai fazer como sacerdote. Seu filho vai chegar, papai, aprendi álgebra, papai, aprendi a raiz quadrada, papai, olha, eu estou campeão, estou bambambam na internet, na computação gráfica. Muito bem, meu filho, vem aqui com o papai. Papai agora vai te mostrar como você vai pegar esse ensinamento que você recebeu e levar para o teu espírito. Aí teu menino se transforma num gigante. Louvado e bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor. Preste atenção, a inteligência espiritual não pode ser substituída pelo racionalismo, pelo intelectualismo, né, irmão? Então é muito importante você compreender isso. Vamos para o outro versículo, Salmo de número 128. Glória a Deus. Diga assim, é assim que Deus faz. O Salmo 128, irmão, o título diz assim: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa primeira palavra aqui é para o chefe da casa, é para o pai, é para o marido, para o sacerdote. E diz assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será, né?
será e te irá bem. Então você compreende o seguinte aqui: o homem sacerdote é aquele homem que teme a Deus. O que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Deus amedronta alguém, irmão? Não. Temer a Deus é ter consciência de que Deus está presente. Se está no teu trabalho, Deus está no teu trabalho. Se está relacionando com um homem ou com uma mulher, Deus está ali. Você está no banco, Deus está ali. Tu abre o computador, Deus está ali. Temer a Deus é ter consciência plena de que Deus está presente. Deus está presente na tua casa, Deus está presente no trabalho. Deus está presente no trabalho, Deus está presente na igreja. Então aqui diz o salmista, né? Ele diz em primeiro lugar, que o homem que teme ao Senhor, ele será abençoado na sua família, vai ter a bênção. Quando você teme a Deus, irmão, o temor que você tem de Deus vai atingir a tua família, atingir no sentido benéfico, atingir no sentido frutífero. E diz a palavra do Senhor, né? O versículo de número 2: pois comerás do trabalho das tuas mãos. Aqui, irmão, se você teme a Deus, você vai ter o sustento. Você vai comer, você vai ser sustentado pelo trabalho das suas mãos. Agradeça a Deus pelo trabalho que você tem. Agradeça a Deus pelo trabalho. Tem no Brasil 70 milhões de pessoas endividadas que não podem pagar a dívida. Dívida de aluguel de casa, dívida de luz, dívida de água. 70 milhões você está conseguindo pagar, meu irmão. Eu estou vendo aqui todo mundo, pastor Bruno, bem vestido, bem arrumado. Você está comendo do sustento do teu trabalho. Você é o sacerdote de Deus. Você come, você não ganha do governo, você não ganha na loteria. É o sustento do teu trabalho, é o teu trabalho, é a tua tarefa, é a tua profissão. Que coisa gloriosa. Então Davi está dizendo: pois comerás, sustento do trabalho, não é verdade, do teu trabalho. Qual vai ser a condição? Diz aqui o salmista, né? Feliz serás. Quando você trabalha, você come o pão que eu estou comendo, que meus filhos estão comendo, é o meu trabalho, é o meu suor, é a minha empresa, é o meu emprego. Que coisa linda, irmão. Aí você o quê? É feliz. Você desfruta da felicidade. Ali no café nós estávamos conversando, a pastora estava conversando com a minha esposa, eu estava falando, tem homem que diz assim: eu quero me casar para ser feliz. Olha, pastor João, eu quero me casar para ser feliz. Eu digo, não faço teu casamento. Por quê? Eu faço o casamento de alguém que vai fazer alguém feliz. Eu quero me casar para fazer alguém feliz? Aí tudo bem. Porque se você fazer a tua mulher feliz, você vai ser feliz também. Quem está entendendo o que estou dizendo? Feliz serás, então, primeiro sustento, como é, feliz estará, e será bem. Agora, terceiro, né? Diz a Bíblia, né? Pois comerás do trabalho das tuas mãos, teu sustento. Feliz será a condição, e te irá bem. Diga, sucesso, prosperidade. Tua vida vai ser de sucesso. Primeiro você trabalha, você come do trabalho, né? Você não recebe de bandeja as coisas em casa, é o seu trabalho, é o seu suor, é a sua mente, é o seu esforço. Segundo lugar, você se sente feliz. Eu estou feliz, né? Trabalhei essa semana, pude comprar a cesta básica, pude pagar o colégio do meu filho. Irmão, que coisa maravilhosa. Todo homem, eu sou homem, pai, esposo, sente esta felicidade. E depois, irmão, né? O resto é felicidade. E te irá bem, prosperidade. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Agora nós temos, irmãos, algumas funções do sacerdote. Quanto tempo eu tenho ainda, irmão? Quanto tempo eu tenho? 10 minutos? 10 minutos, muito bem. Efésios capítulo 5, você vê ali então, irmãos, algumas funções do sacerdote, né? Em primeiro lugar, o sacerdote, ele reconhece que ele é o líder espiritual. Então, assunto espiritual, a tua esposa ora, a tua esposa lê a Bíblia, tudo bem, mas a responsabilidade maior é tua. Então, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, que você reconhece que Deus fez o homem como cabeça, não é superior. A Bíblia diz que a mulher seja submissa ao marido. Submissão não é inferioridade. É os dois under mission. The couple under mission. O casal debaixo da mesma missão. Você tem a missão de ser o esposo, de ser o pai. Ela tem a missão de ser a esposa, de ser a mãe. E os filhos de serem filhos. Então, a Bíblia diz que o homem deve fazer o quê? Deve amar a sua esposa. Amar publicamente. E amar, irmão, não somente na casa, mas publicamente também. Nunca trate o teu filho, irmão, mal publicamente. Nunca diga, meu filho é um burro, meu filho não acerta em nada, não devia ter nascido, é um maldito. Não faça isso. Em Londres eu estava fazendo um seminário e tinha uma senhora, uma jovem, né,
que eu olhava de cabeça baixa o seminário inteiro. Depois de 3 dias, eu cheguei para ela e disse assim: desculpa, irmã, eu estou vendo você de cabeça baixa aqui, 3 dias, nunca levantou. Ela disse: olha, pastor, toda semana eu escuto do meu pai e da minha mãe: você é uma miséria, você não devia ter nascido, você é um desastre, você é burra, só palavra de maldição. Eu fiquei 45 minutos com aquela irmã ali na igreja, 45 minutos, depois de 45 minutos, o sorriso apareceu. Ela sorriu, ela disse: estou sentindo que aquela coisa, aquele tormento saiu de dentro de mim, estou sentindo alegria, estou sentindo refrigério, Deus curou. Então, irmão, preste atenção, a Bíblia diz: ame a sua mulher, diz a Bíblia. A mulher respeite o marido e o marido ame a mulher. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. E para concluir, a nossa lição, você deve reconhecer: eu sou o sacerdote, eu quero cumprir o meu sacerdote com alegria, eu quero, agora como é que você desenvolve o seu trabalho? Nas coisas espirituais: orar na casa, oração, planejamento do futuro, fazer o limpe da tua casa com a igreja, ler a palavra de Deus. Irmãos, que coisa tremenda, que coisa extraordinária, quando você vai exercer a sua função de quê? De sacerdote na casa, de sacerdote no lar. Coisa espiritual. Então, estabeleça reuniões na tua casa, o culto doméstico, Se puder fazer um dia, eu e minha esposa fazemos todo dia na nossa casa, porque ela é eu e ela e eu e ela, e a gente detona ali, irmão. Lê a palavra de Deus, ora, canta, profetiza, eu oro por ela, ela ora por mim, Então isso é ser sacerdote no lar. Então, irmão, o que vai acontecer? Você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Eu gostaria que você, irmã, você que é filho, seu pai está aqui, olha para o seu pai agora, olha para o seu marido agora, minha irmã, diga: tu entendeu o que o pastor falou? Fala para ele: tu entendeu? Fala assim: Deus falou forte com você hoje. Deus falou forte com você hoje. Amém, irmão? Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Malaquias, vamos terminar agora. Malaquias, o último capítulo, o último capítulo de Malaquias, os 2 últimos versículos. Coloca no telão e a gente fecha, Veja o que vai acontecer, irmão. Termina o Velho Testamento, Olha só, leia comigo, estou na igreja. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Repete: antes que veio o grande e terrível dia do Senhor. Agora preste atenção, isso aqui é importante. Leia comigo: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que Deus está dizendo? Fecha o Antigo Testamento. Deus está dizendo o seguinte: antes que Jesus venha, toda a tua família vai se converter. Vai converter marido, vai converter mulher. O coração dos pais se converterá ao coração dos filhos. Irmãos, hoje existe tanta divisão. Eu estava em Goiás, falando sobre a família. No penúltimo dia, no sábado, eram 5 dias, no penúltimo dia, o pastor chegou na igreja e disse: irmão, eu estou feliz, eu estou alegre. O pastor pulava, chorava, ria. Antes do pastor João Caetano falar, eu vou falar. Ele disse: irmão, fazia 3 anos que meu filho não falava comigo. 3 anos que meu filho não falava comigo. Meu filho que eu gerei, meu filho que eu amava, eu não entendi o que estava acontecendo. Quando foi ontem, ele disse: meu filho entrou, eu estava no quarto dele na Bíblia, ele caiu no meu pé, abraçou a minha perna e disse: papai, me perdoa, papai, você é tudo para mim. O poder de Deus desceu no quarto, irmão. O pai, 3 anos sem ouvir a voz do filho. O problema, o diabo quer destruir a tua família, quer separar você do teu filho, da tua filha. Sabe o que aconteceu naquela igreja, irmão? Pastor Bruno, houve um avivamento na igreja, todas as famílias foram renovadas, porque o Senhor diz: eis que o coração dos pais se converterá ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converterá ao coração dos pais. Amém, irmãos?